Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Anderson e hoje eu vou iniciar o meu canal de estudos com vídeos relacionados ao conteúdo de projeto de máquinas. Nessa primeira série eu vou focar no Norton, que é um livro que eu usava na época de engenharia mecânica. E bom, decidi começar por aqui porque eu tenho algumas dúvidas que ficaram pelo caminho e gostaria de ir revendo algumas coisas. Esse estude comigo vai ser mais uma revisão. Como esse é o primeiro vídeo do canal, eu faço essa introdução um pouco longa, né? Eu me formei em engenharia mecânica na Federal do Ceará, vim para a Itália, que é onde eu estou agora, fazer engenharia automotiva na Universidade de Modena, né? Me formei, mas acabei prolongando a minha vida acadêmica com doutorado, né? Muito por motivos de desemprego. Convido vocês a conhecer um pouco da minha história no meu canal, Carros em Foco, né? Tem uma série de vídeos que eu conto esse processo. E aí eu vim para esse doutorado, no qual eu faço parte de um projeto sobre desgaste de borracha com métodos de análise hiperespectrais, certo? Então, meu objetivo com essa série de vídeos é revisar coisas que ficaram no passado e que me interessam muito e que são lacunas no meu conhecimento que me incomodam também. Então hoje eu vou começar com tensão, deformação e deflexão, que é o capítulo 4 do Norton, né? Elementos de máquinas, ou projeto de máquinas o nome do livro, né? E ok, né? Vamos começar aí essa saga, porque a gente gosta de quando a gente começa a estudar assim pra valer, você acaba entrando num looping que você não consegue sair. Mas vamos lá, mas primeiro vamos aqui botar o nosso combustível aqui para dar uma facilitada na nossa vida. Vou botar só um pouquinho. Limpe sua taça. Vambora. Então, hoje a gente vai começar com tensão, deformação e deflexão. Certo? Tensão é basicamente... Fico puto quando os comandos não estão do jeito que eu quero. Tensão é basicamente força por área. Certo? E se eu tenho um corpo exposto a forças, a tensão ela vai ser, no geral, ela é distribuída, certo? Seguindo alguma função que varia dentro, né, do material, certo? Então, por isso que muitas vezes se faz dessa forma. Todo elemento infinitesimal do material pode ser concebido, né? Pode ser concebido como um elemento infinitesimal que experimenta tensões diferentes ao mesmo tempo, certo? Por isso que se usa muito aqueles cubinhos de tensão, né? Certo? Então se olha muito as tensões atuando em elementos extremamente pequenos, por isso o nome infinitesimal, certo? Do corpo. Esses elementos são modelados como cubos,
né? E é o que a gente vai ver, né? Então, só aqui. Capítulo 4, tópico 1. Tensão. Certo? Vamos aqui. Como é que seria isso? Eu tenho cubinhos, certo? Esses cubos representam partes do componente, de um componente, né? E do material. Então, nós temos aqui, podemos aqui já importante por Y, Z, X, certo? Só para a gente se situar. Certo? Então agora eu vou desenhar os versores, certo? Primeiro os versores. Versor J, versor K, menos K no caso, então aqui é K, versor I, que é o que na direção X, né? O menos I e o versor menos J, certo? Versores são normais à superfície, certo? Beleza. Agora vamos desenhar as tensões. Copy, paste. Agora vamos de tensões. Apaga aqui, apaga. Apaga aqui também. Ok, apaga aqui e apaga aqui. Já vou fazer logo aqui um outro. Ok. Vamos desenhar aqui as tensões negativas. Certo? Componente de tensão negativa. Aqui é tal ZX e aqui é tal ZY. Sigma YY. Aqui seria tal YZ, que tal YX. E aí temos aqui onde
tal XY, tal, não, opa, tal XZ, tal XY, sigma XX. Estamos aqui as componentes de tensão, porém negativas. As componentes positivas, então vai ser situação parecida, porém as setas estão invertidas, certo? Então temos aqui sigma ZZ e aqui tal ZX, tal ZY. Vou deixar aqui já. Aqui seria sigma Y, Y, tal YX e aqui tal YZ. Aqui parecido. Sigma XX, tal XY. Não sei porque que eu já vejo XY ali. XY. Certo? Então, esses são os elementos infinitesimais. Não, peraí. Certo? Então, as tensões são visualizadas, representadas como elementos infinitesimais de um corpo. Uma vez que são distribuídas de forma variável neste. Certo? Então temos as tensões normais, certo? Existem duas componentes de tensão. Não duas, né? Existem algumas componentes de tensão.
as tensões normais e as tensões de cisalhamento. Eu tava certo, existem duas mesmo. Beleza. Vamos falar delas agora. Não, pera. Tá correto, tá correto. Ok. As tensões normais. Eita. Agem perpendicularmente e quando a gente fala normal é porque é algo que está perpendicular a uma área, né? A face do cubo, certo? Podem tracioná-lo, puxá-lo no caso, né? Certo? Podem tracioná-lo, certo? Que seria a tensão normal de tração, ou comprimi-lo, que seria empurrá-lo, né? Ralo, sendo então normais de tração e compressão, respectivamente. Certo? Beleza. Beleza, aí a gente tem as tensões de cisalhamento. Tensões de cisalhamento ocorrem em pares. São tensões binárias, precisam de mais de uma face para ocorrer, né? E em direções paralelas e opostas.
e opostas. Então, o que é que acontece quando isso... quando eu tenho uma tensão de cisalhamento? O cubo é distorcido. Né? Eu tenho aqui o cubo. Aqui o cubinho. Eu vou aplicar uma força aqui, certo? Aí vamos supor que ele está preso no chão. Então o que vai acontecer é que vai chegar um momento que esse cubo, eu vou ter aqui uma força embaixo de reação para manter ele parado, e aí o que acontece é que o cubo vai distorcer, certo? Admitindo um aspecto romboidal. Uma deformação, isso causa uma deformação de formato romboidal. Quando, depois de descrever essas tensões, né? Uma vez que eu consigo descrever essas tensões, uma vez que as tensões normais e de cisalhamento estão definidas, estas são representadas por um tensor. Estas são representadas por um tensor. Na realidade, meu Deus, essa vírgula tá aqui por quê, Jesus? Puta que pariu, o analfabetismo chegou foi cedo. Na realidade, o termo atenção é um tensor de segunda ordem. Certo? Não tensor de segunda ordem.
Considerando 3 dimensões, então são necessários 9 valores para descrever esse tensor. Nove componentes de tensão para descrever esse tensor, certo? Que é dado por uma matriz, certo? Este é descrito, representado de forma matricial. Então, eu vou ter sigma xx, como a gente viu, tal yx, tal zx, sigma yy, tal... Não, peraí. Errou! Eu erro até copiando. Tal yx, sigma xx, yy. E aqui é tal xy. E tal zy. Para z, tal xz, tal yz e sigma zz. E abre o colchetezinho aqui, fecha o colchete aqui. E temos a nossa componente matricial, certo? Então, aí a gente tem aqui dentro duas componentes, né? Como você pode ver, xx, yz, xz, certo? Sigma é a magnitude, tal é a magnitude, sigma geralmente é uma tensão normal, tal é cisalhamento, y, os dois termos é a superfície onde atua, certo? Definida pela direção ao plano correspondente, que é o primeiro subscrito, e uma direção de ação, o segundo subscrito, certo? Então vamos escrever aqui, né? Pegar aqui qualquer exemplo, né? Segundo, primeiro subscrito e segundo subscrito, né? O primeiro, superfície atuante, de atuação, certo? Certo? E é definida pela direção
plano correspondente. Aqui, o segundo termo, ele é a direção da ação. Certo? Vou trazer isso para cá. Beleza. E aqui, o tal ou sigma, ele é a magnitude, né? Ou tipo de tensão. Certo? E, como já mencionado, sigma tal geralmente correspondem a tensões normais, certo? E tal para tensões de cisalhamento. Certo. Ok. Essa tensão, esse tensor, meu Deus, o tensor acima descreve casos de tensões tridimensionais. Certo? Ok. Entretanto, é comum usar sistemas simplificados. De duas dimensões. De duas dimensões. Então podemos escrever sigma xx, tal yx e tal xy e sigma yy.
para descrever um caso 2D, né? Certo. Tá. Então, vixe. Vamos pegar os cubos que a gente desenhou. Vamos pegar aqui. Beleza. Então, temos aqui o cubo infinitesimal. As faces do cubo são paralelas aos eixos x, y, z. Certo? E, bom, isso aqui é orientado de forma didática, né? A orientação de cada face é definida pelo vetor normal à sua superfície. Certo? Então, vamos fazer aqui as anotações, né? Vamos lá. A orientação de cada face é definida pelo vetor normal à sua superfície. Beleza. Próxima observação. Então, a face X vai ter a normal paralela ao eixo X. Certo? Só que eu tenho duas faces X, duas faces Y, duas faces Z. Certo? E aí elas vão ser positivas ou negativas de acordo com a orientação do versor normal, né? Acho que isso fica bem claro no desenho. Ok. Então, a face tem uma face, tem sua normal.
tem sua normal, paralela, ao eixo na qual está orientada. Certo? As componentes aqui, a gente vê que tem componentes sigma. Tem 3 componentes sigma. Sigma ZZ, sigma XX, sigma YY. 3. Certo? São tensões normais que atuam, né? Normais às superfícies X, Y, Z. Certo? Por sigma. E atuam normal do cubo, certo? Então, se eu tenho um X, então o normal vai estar para cá, mas como eu tenho 2 faces X, a outra normal vai estar para baixo. Mesmo vale para Y e Z. As tensões de cisalhamento eita, meu irmão, vou voltar para a alfabetização. Certo? As tensões de cisalhamento são dadas por tal certo? E atuam na face e também atuam nas faces do cubo, porém em direções diferentes da orientação da face. Da orientação da face.
Por isso que a gente vê X, Z, X, Y, Y, Z, Y, X, né? E aí a observação que eu creio ser uma das mais importantes. Os sinais dessas tensões são definidos de acordo com o sinal, os sinais da normal à face e da direção da tensão, se estes forem iguais, a tensão é dita como é dita positiva. De forma análoga, se forem diferentes, a tensão é negativa. Certo, a gente pode conferir aqui. Eu tenho aqui os casos para tensão positiva e tensão negativa.
gente pode pegar aqui como exemplo. Vamos pegar esses dois aqui. Certo? Aqui nossa orientação. Y, X. Certo. Aqui são componentes negativas. E aqui componentes positivas. De acordo com o livro, né? Vamos confiar no Norton? Vamos. Beleza. Eu disse que é sinal. Vamos lá, sinais da normal. Se forem iguais, a tensão é positiva. Se forem diferentes, da normal e da direção, né? Os sinais da normal à superfície e da direção da tensão forem os mesmos. Se eu pegar tal ZY na componente negativa, ZY, aí a gente vem aqui e vê que a direção da ação é em Y e a superfície de atuação é, no caso aqui, é ZY, Z. Direção da... Peraí. Direção da ação Y, superfície de atuação Z. Beleza. Normal da superfície, tá? Da superfície Z tá para cima. Direção, aí é que confunde. Espera aí. Direção da tensão. Direção tá pra cá. Certo? Tá no sentido positivo Y. O normal tá no sentido positivo. Então, isso aqui é na realidade. Isso aqui. Esquentar o coco rola fina não. Porque Z tá positivo, tá certo? O Z tá positivo e o cisalhamento, né, na direção Y também tá positivo. Se eu pegar, né, aqui para cima Z mais e para cá Y mais. Então, se eu pegar tal ZY, como é que vai estar, né? Beleza, no Z. O Z ele tá para onde? Tá para baixo, então é Z menos. E o Y aí você me quebra. Para baixo, aí Y tá contra menos Y. Beleza, temos um impasse. É ZY mesmo aqui?
Não, 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 não. Não é isso. Vamos lá. Vamos refazer tudo isso aqui. Acho que agora eu entendi, tava confundindo. Deixa aqui. Causa y. Beleza. Qual é a face que tá? Tá a face Z positivo. Por quê? Porque aqui é o que? É o K positivo. Certo? E tá no J. Vixe. Normal, superfície em direção da tensão. O próprio livro já confundiu aqui. Ele disse que tá correto. Aqui são as componentes negativas e aqui são as componentes positivas. Tá correto. Aqui. Tau ZY é positivo, porque tá atuando na superfície Z positiva, eu tenho um K para cima. Aí o tau ZY no outro cubinho da direita, ZY está atuando na superfície K, né, Z positivo, né, mas está no que? Na direção contrária a Y, né? Está na direção contrária, então é um Y negativo. Então aí sim, aqui é componente negativa, tá errado aqui no livro. Esse livro do Norton é uma edição que tem muito erro. Eu lembro disso na época do meu curso. O professor vivia corrigindo algumas coisas. Enfim, momentos de confusões fazem parte. Outra coisa importante, né? O que é que a gente pode concluir daqui? Certo? A principal conclusão aqui é que pela convenção de sinais, só mudar aqui que essa música é minha bad vibe. Pela convenção de sinais, as tensões normais de tração são positivas e as tensões normais de compressão são negativas. Meu Deus. De tração são positivas e as mesmas de compressão são negativas. Esse sisteminha que a gente viu
pode ser também aplicado para casos simplificados em duas dimensões. Para os casos em duas dimensões. Logo, o cubo infinitesimal passa a ser um quadrado. Passa a ser um quadrado. E aí vamos desenhá-lo aqui. Então o nosso cubo certo? Nosso cubo aqui, uma outra normal aqui, uma outra normal aqui, uma outra normal aqui. Vamos só tirar ele daqui. Aí vamos ter os componentes de cisalhamento e aqui é isso aí. Então aqui seria sigma xx, aqui sigma xx também, aqui sigma y, sigma y, e aqui no cisalhamento tal yx, tal xy, tal xy, tal yx, certo? Perfeito. Aí só para dar aquela ajudada, x, aqui nossas coordenadas, certo? Então, no caso 2D, a face Z é eliminada. Eu estou só observando o componente de lado ou de cima, né? Certo? Aí a gente pode fazer algumas observações aqui, certo? Eu vou até afastar o cubo para o lado para a gente fazer essas observações. Certo? Por simplificação, eu posso dizer que sigma xx igual pode ser chamado de sigma x. De forma análoga, sigma yy pode ser chamado de sigma y. Porque agora eu não tenho uma face propriamente dita, né? Como se eu tivesse só uma face,
certo? Subscritos, certo? São simplesmente repetidos para tensão normal, então é comum eliminá-lo, deixar como sigma x, sigma y, sigma z, dependendo de como você observa, certo? Beleza. O mesmo caso pode ser aplicado para cisalhamento? Não. Mas, no caso de cisalhamento, a gente pode simplificar, certo? Por quê? Porque esse tensor, ele é simétrico, certo? Como a gente até viu antes, né? Então, tal XY, tal YZ, tal ZX, isso aqui é igual a tal YX, tal ZY e tal XZ, certo? São componentes simétricas, certo? Uma vez que essa representação, né, já adota o cubo para se aproveitar da simetria, certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma replicação do... Eu vou até mostrar aqui, né? Ok. O que a gente tem aqui é uma replicação da face x, y, né? Da face x, y, dessa face aqui, certo? Se a gente pegar só essa face aqui, certo? A gente vai ter o que a gente vai estar observando, né? Então, ó, vou pegar essa face aqui, certo? Tem um sigma y, sigma xx, aí eu vou ter tal xy, tal yx, tal xy, né? É só uma face desse cubo. Então, a representação 2D é de fato uma simplificação, geralmente é utilizada nos exercícios, né? E é isso. Nesse vídeo fico por aqui. Falamos aqui de tensão. No próximo vamos falar de deformação e tensões principais, que é onde a gente começa a deixar essa tortura acadêmica mais elaborada, né? Já vamos botar um ângulo, já tem um ângulo no meio para atrapalhar. Quando mete ângulo no meio, já fica chato a coisa, né? Então já paro aqui. Qual é a página? Puta que pariu, né? Aqui. Página 169. É isso, já demos uma boa pincelada aqui no que é tensão, certo? E vamos entrar no próximo vídeo em deformação. Acho que deformação é rapidinho, né? Só um parágrafo. Depois tensões principais, aí já é maior, acho que vai ser o vídeo inteiro nesses dois, né? Eu procuro fazer vídeos de 1 hora, né, desses estudos. E é isso. Vamos ficar por aqui, até porque eu também me canso um pouco, né? Aí dou uma pausa, gravo outro vídeo, certo? É isso. Se você gostou,
Manda qualquer pergunta, se tiver alguma dúvida, eu terei o prazer de ajudar. E deem uma olhada no canal do Carros em Foco também, que lá o conteúdo é mais voltado para automóvel, né? Talvez eu traga o estúdio comigo de automóveis para cá, para esse canal, porque eu acho que o Carros em Foco tem que ficar com o conteúdo já meio que prontinho, né? E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.